Olá, gente, bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Mitsu. Eu faço parte da Igreja Evangélica Congregacional de Vila Paraíso mesmo. Eu estive aqui recentemente, não tem muito tempo, para compartilhar um pouco com vocês da Palavra de Deus. E hoje estou eu aqui novamente com o mesmo objetivo, só que através da nossa Escola Bíblica Dominical, da nossa EBD, onde hoje nós iremos estudar, pensar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre a lição 6. E antes de nós darmos início à nossa lição, eu queria te convidar aí, onde você estiver, a orar junto comigo, para que o Senhor abra os nossos corações, as nossas mentes, para que a gente ouça, entenda e absorva a palavra de Deus, tá bom? Então, oremos. Soberano Deus, obrigada, Senhor, pelo privilégio que eu tenho de estar aqui na Tua presença, compartilhando a Tua palavra com tanta gente. O que eu te peço a Deus, em nome de Jesus, é que eu possa transmitir essa palavra com clareza, com fidelidade, ó Deus, que em nome de Jesus eu fale aquilo que vem diretamente do Teu coração e que essa palavra gere frutos e frutos que permaneçam. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Bem, como eu já disse, hoje a nossa lição é a lição 6. E essa lição, ela tem como tema a relação de Jesus com a lei. E tem um texto base que eu queria te convidar aí a estar abrindo a sua Bíblia para a gente ler. O texto base da lição de hoje é Mateus capítulo 5, dos versículos 17 ao 20. Abra aí a sua Bíblia. Mateus capítulo 5, versículos do 17 ao 20. Essa parte aí do texto tem como título: Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Então, leiamos. A palavra do Senhor nos diz assim, dos versículos de 17 ao 20. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Bem, esse é o nosso texto base da lição de hoje. E antes de nós iniciarmos a lição propriamente dita, talvez seja importante a gente resgatar duas nomenclaturas, né? A lei, é importante lembrar, né, que se referia à lei mosaica mesmo, né, aos mandamentos, né, escritos lá no Antigo Testamento, e fariseus. Então, só lembrando, os fariseus, eles eram um grupo de judeus, observadores rígidos da lei, e que muitas vezes acabavam criando fardos pesados demais e colocando esses fardos em cima do povo, porque eles eram pessoas tradicionalistas, formalistas e legalistas. Eram pessoas amantes de si mesmos, eles se consideravam melhores, eles queriam, o que eles buscavam era a aprovação dos outros para si, mas ao mesmo tempo eles viviam apontando o dedo e condenando outras pessoas. Esses fariseus, eles são mencionados várias vezes na Bíblia, e sempre que Jesus fala sobre eles, né, fala diretamente com eles, é sempre, né, chamando a atenção ao comportamento indevido, negativo que eles tinham. Exatamente por isso, né, por serem observadores rígidos da lei, mas
apesar disso, eles possuíam um coração muito distante de Deus, né? Eles eram tão apegados a formalidades, a rituais vazios, mas na verdade eles não tinham entendido o que era viver a essência de Jesus, sabe? E aí eles se consideravam os melhores, os mais santos, os separados, né? Enquanto eles condenavam, eles julgavam outras pessoas. Uma postura muito hipócrita e que foi advertida por Jesus muitas vezes. Bem, então quando a gente pensa, né, na relação Jesus-lei, a gente lembra, né, Antiga Aliança, Nova Aliança, os mandamentos, a lei mosaica, e aí algumas perguntas vêm na nossa cabeça, né? A gente sabe que Jesus, ele foi o mais perfeito sacrifício, que morreu, que ressuscitou em nosso lugar, que morreu por nós, para que nós pudéssemos hoje ter salvação, né? E hoje, como isso funciona assim? Depois de Jesus, será que a gente pode descartar os mandamentos? Ou ainda, eu creio em Jesus, ponto. Posso viver do jeito que eu quero, fazer as coisas do jeito que eu quero e segue o fluxo? Será que é assim? Assim, a gente vai pensar em algumas dessas coisas hoje. Então, vamos lá. Vamos iniciar do ponto de que, lá em Gálatas 4:4, diz que Jesus, ele foi enviado por Deus, nascido de mulher e nascido sob a lei. Então, Jesus, ele nasceu sob a lei e durante toda a vida de Jesus, ele cumpriu a lei de Deus e ele viveu em obediência ao Pai. Só que parece existir uma abordagem a respeito de Jesus, de que ele trouxe um novo ensinamento que se diferenciava completamente daquilo que havia sido ensinado anteriormente, que ia completamente contra as instruções, né, mais antigas, né, registradas lá no Antigo Testamento. E, portanto, existia a ideia de que Jesus tinha vindo abolir a lei. E esse texto, ele vai dizer justamente o contrário. Ele vai dizer que Jesus veio não para abolir a lei, para revogar a lei, mas Jesus veio para cumpri-la. Até porque toda a lei, os mandamentos de Deus, eles foram apresentados como uma sombra das coisas futuras. A Bíblia, ela não é uma junção de histórias desconexas, sabe? A Bíblia, ela é completa em si mesma. A Bíblia, ela é toda conectada e desde o Antigo Testamento tudo já apontava para Jesus. Os profetas já apontavam para Jesus. Então é muito interessante, né, pensar que desde antigamente, apesar de Jesus ainda nem ter vindo à Terra, né, na forma humana, as profecias já apontavam que viria o Messias, que viria o Salvador, de que viria Jesus Cristo. Então, Jesus, capítulo 10, versículo 4, diz que Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Não no sentido que Jesus veio dar um fim à lei, mas no sentido de que Jesus veio completar a lei, de que Jesus veio tornar a lei perfeita. E é interessante que essa palavra aí utilizada nesse texto, cumprir, ela é derivada de uma palavra grega, que significa tornar inteiro, preencher, encher até o topo, tornar completo, completar. Ou seja, como eu já disse, Jesus, ele, portanto, não veio dizer que tudo aquilo estava errado e pronto, ponto final, termina. Jesus, ele veio tornar a lei perfeita, Jesus veio completá-la. E naquela época, os opositores de Jesus, eles insinuavam que Jesus estava sabotando a revelação de Deus dada a Moisés, né? E longe disso, Jesus mesmo afirmou nesse texto de que nem um i, nem um tio seria acrescentado até que tudo se cumprisse.
ele diz, em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem o i ou o tio jamais passarão da lei até que tudo se cumpra. Lá no versículo 18 diz isso. E ele está dizendo, portanto, que as leis de Deus, elas são indestruíveis, elas são imutáveis, que a palavra de Deus, ela é perfeita. A Bíblia, né, foi inspirada por Deus e as leis de Deus são necessárias. E durante todo o tempo aqui na Terra, tudo o que foi dito que iria acontecer irá se cumprir, porque a palavra de Deus, ela é imutável. O Senhor não muda. Então, é importante que nós hoje, né, que queremos viver Jesus, né, possamos desejar viver e de fato viver os mandamentos de Deus, né, viver as leis de Deus. E nada deve ser acrescentado e nada deve ser retirado. A gente precisa viver exatamente o que está ali, né? E eu fico pensando que hoje quantas pessoas têm tentado reduzir a palavra de Deus, diminuir a lei de Deus, afrouxar as leis de Deus, retirando coisas para poder adequar a palavra de Deus, encaixar a palavra de Deus à nossa vontade humana. Mas na verdade deve ser o contrário. Nós não podemos mudar a palavra de Deus, as leis de Deus. São as leis de Deus que têm que nos mudar. A gente não pode, né, ler a palavra de Deus pensando, eu vou modificar isso ou aquilo de acordo com o que eu bem entendo, o que eu acho que é melhor e com o que se aplica melhor à minha vida. É óbvio que a palavra de Deus, o Evangelho, ele é transcultural, ele se aplica, né, a diversos povos, a diversas culturas, ele se aplica em todo o tempo, não importa quanto tempo passe, mas a gente precisa, de fato, não querer modificá-lo para que ele se encaixe em nós. Não, é o Evangelho que precisa me transformar e não eu querer mudar o Evangelho de forma que me caiba melhor, né? Nós precisamos viver de fato o que está escrito na palavra de Deus. Da mesma forma, né, existiam aquelas pessoas que estavam querendo acrescentar, né? E aí com isso elas acabavam gerando fardos pesados, como os fariseus, que eram, sim, incapazes, né, de serem cumpridos, né, fardos que nem existiam na lei de Deus. Então Jesus, ele não veio abolir a lei. Jesus veio para cumprir a lei. Jesus cumpriu a lei. O que Jesus faz aqui é mudar a nossa relação com a lei. Jesus nos mostra que a lei em si, ela não é suficiente para nos salvar, mas que o cumprimento da lei é uma evidência de quem é salvo. E nos mostra que quem é salvo, portanto, tem prazer na lei. E Jesus vai nos mostrar o quanto é importante a atitude do nosso coração, o que está dentro do nosso coração, para que o nosso coração está voltado. Jesus vem nos alertar que o nosso coração precisa estar voltado a Ele, né? Para que assim a gente não cumpra apenas as cerimônias exteriores. Então Jesus sempre andou conforme os requisitos da lei, obedecendo perfeitamente em tudo, em pensamento, em ação, tanto na letra como na intenção do coração. Então, nesse sentido, é importante a gente lembrar aqui primeiro que Jesus nos chamou para liberdade. Em Cristo nós somos livres. E livres de quê? Primeiro, principalmente, nós somos livres do pecado. Jesus nos liberta do pecado para que a gente possa viver uma vida que de fato agrada a Ele, porque o pecado nos afasta de Deus. Então, Cristo não nos liberta para pecar, para viver uma vida de libertinagem. Cristo nos liberta para que livres nós possamos obedecer a Deus. E eu fico pensando que quantas vezes nós, libertos, livres, retornamos
a erros, a vícios, a amarguras e a prisões do passado. Nós vivemos como se fôssemos um escravo que, recém-liberto, volta para a prisão e se recusa a sair dela, quando na verdade ele já recebeu, né, a sua carta de liberdade. Então, quantas vezes nós vivemos assim, apesar de termos sido libertos, a gente volta para prisões antigas, prisões de tantas coisas, né? Prisões a sentimentos que vão contrários ao coração de Deus, prisões do passado, de mentalidades, de pensamentos errados, prisões de vícios, enfim, prisões de pecados escondidos, de pecados de estimação que atrapalham a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus. Isso é estar escravo. Quando a gente vive preso a esses erros, a essas mentalidades erradas, aí sim a gente vive uma vida de escravidão. Mas quando a gente entrega, de fato, a nossa vida para Jesus, a gente entende o que é, de fato, viver em liberdade. Quando eu estava pensando sobre isso, eu lembrei de uma pregação que o tio presbítero Edson fez há um tempo na igreja, que no meio da pregação ele disse uma frase simples, mas que me marcou muito. Ele disse: não volte para aquilo que te matou um dia. E aquilo fez tanto sentido, sabe? E eu acho que muito se encaixa aqui nesse contexto. Quantas vezes, depois de Jesus ter nos libertado, a gente quer voltar para aquelas coisas que nos matavam, sabe? Então, assim, seja livre e permaneça na liberdade em Jesus, porque 2 Coríntios 3,17 diz que onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Então, nós precisamos viver nessa liberdade que Jesus nos dá, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E, além disso, Jesus nos liberta também desses rituais vazios, das meras formalidades, das cerimônias apenas exteriores, das regras puras. E quantas vezes nós tendemos a cair de novo nesses rituais vazios e nessas formalidades puras que nada tem a ver com disposição do coração voltada à obediência da palavra, da lei de Deus. Isso acontece porque quando a gente não confia em Jesus como sendo suficiente para nos salvar, a gente tende a continuar levando sobre nós um fardo muito pesado de tentar agradar a Deus a todo custo, com a mentalidade de que a gente vive numa barganha com Deus. Então eu faço isso, eu agrado a Deus, aí Deus me abençoa de volta e através dessas atitudes boas minhas eu consigo ter mérito, eu consigo merecer a salvação de Deus. E a gente fica com essa culpa sobre nós, inclusive quando nós falhamos. E a gente vai falhar. Quantas vezes você já não se deparou na seguinte situação? Você errava muito sobre algo e aí você faz uma oração e aí você entrega para Deus e você fala: Deus, olha, a partir de hoje eu não vou mais errar nisso. E aí você coloca isso ali que você não vai errar e até se empenha. E aí de repente o que acontece? Você cai no mesmo erro. De novo, de novo, de novo e de novo. Imagina se a responsabilidade de você se salvar estivesse exclusivamente no fato de você não errar, de você cumprir perfeitamente a lei de Deus. A gente estava frito. Porque a gente não consegue, é impossível cumprir perfeitamente. É por isso que Deus envia Jesus para fazer um trabalho que a gente não conseguiria fazer, gente. A nossa salvação, ela vem única e exclusivamente através de Jesus Cristo, através da fé em Jesus Cristo. A Bíblia nos diz, e eu queria compartilhar esse texto com vocês, lá em Romanos 8, do 3 ao 4, que diz o seguinte: portanto,
aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Então, nós não conseguiríamos cumprir a lei perfeitamente. E aí é por isso que Deus envia Jesus, que sendo homem ainda assim foi santo, cumpriu perfeitamente, não tropeçou em nenhum ponto da lei. Jesus vem como o mais perfeito sacrifício. E aí, através de Jesus, nós conseguimos a salvação. Através de Jesus, nós somos aceitos por Deus. Então, Deus não olha para Mitsu e pensa: nossa, que menina boazinha. Ela não comete adultério, ela não rouba, não mata. É uma pessoa boa. Merece ir para o céu, por isso vou salvá-la. Não, gente. Jesus olha para Mitsu, Deus olha para Mitsu e vê Jesus em mim. Eu sou aceita por Deus através de Jesus Cristo em mim, através da fé em Jesus. Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, a salvação não é mérito das nossas obras, porque se fosse assim, a gente iria se gloriar nela. E o mérito não é nenhum nosso, o mérito é única e exclusivamente de Jesus. Para nós, a gente fala que a salvação ela é de graça, porque de fato ela é um favor imerecido. Mas custou a vida de um homem santo, custou a vida de um homem sem pecado, que nos amou, que nos olhou, sabe? E que hoje, através da nossa fé, através da nossa entrega de fato a Jesus, nós temos acesso completo a Ele, nós temos acesso completo ao Pai, nós temos a garantia da vida eterna futuramente. E os fariseus, como eu já tinha falado desse grupo lá no início, eram homens que eles conheciam muito a lei. Mas apesar de conhecerem a lei, eles eram presunçosos, eles eram orgulhosos, eles eram amantes de si mesmos. Eles achavam exatamente isso, que o cumprimento da lei era o suficiente, quando na verdade não era. Quando na verdade Cristo Jesus é suficiente. Então, pensar dessa forma, né, de que as minhas obras são o suficiente é completamente errado, porque a nossa salvação vem através de Jesus Cristo. Assim como também é errado nós pensarmos de que, pronto, estou salvo, nada eu preciso fazer agora. Até porque quem é salvo de verdade não consegue ter essa mentalidade, né? Eu também, escrevendo isso, eu lembrei de uma situação que eu vivi recentemente, que eu queria compartilhar, não sei nem se ela está assistindo, mas enfim. Eu tenho acompanhado uma adolescente, uma aluna minha, que tem sido um tempo muito bom, e aí nesse estudo a gente estava conversando sobre inferno. E aí no final, ela assim, muito emocionada, né, em lágrimas, ela vira para mim e ela fala: Mitsu, como é que pode, assim, a gente tendo essa noção de que o inferno é real, de como ele a gente não se importar, né, de querer falar de Jesus para as pessoas, para que elas se salvem, para que elas vivam com Jesus e não tenham essa experiência. E eu achei tão nobre, sabe? Porque é isso. As nossas obras não nos salvam, mas quem é salvo em Jesus, consequentemente, apresenta boas obras. Quem é salvo em Jesus vai ter essa mentalidade de desconforto. Quem é salvo em Jesus nunca pode estar se sentindo confortável, vai estar sendo constantemente constrangido pelo amor de Deus, vai pensar que
se Cristo fez tudo isso por mim, se Jesus mudou tanto a minha vida, se com Jesus eu sou outra pessoa, eu preciso compartilhar. Quando a gente recebe algo bom na nossa vida, a gente quer compartilhar com todo mundo. E Jesus é exatamente isso. A gente não pode, né, se reservar em nós mesmos e pensar, não, tá tudo bem. Estou salvo, ficarei aqui deitado eternamente em berço esplêndido e os outros eu não quero nem saber. Quem foi salvo em Jesus está desconfortável, porque o Senhor nos convida a nós sermos transformados todos os dias, de glória em glória. E cada vez que a gente abre a palavra de Deus, a gente é confrontado pelo Espírito Santo, porque a gente percebe o quanto a gente precisa ser moldado e transformado pelo Espírito Santo para nos tornarmos pessoas melhores, para nos tornarmos filhos de Deus melhores. Então, o fato de nós querermos ser transformados, de nós obedecermos, é uma consequência da nossa salvação através de Jesus Cristo, né? Do que Jesus Cristo fez. Então, Jesus, ele alerta os seus seguidores também do perigo de nós menosprezarmos a obediência à palavra de Deus, né? Acharmos que a gente tá ótimo e que a gente não precisa mais fazer nada, né? De que a gente não precisa ser moldado, de que a gente não precisa ser mudado. Até porque a palavra de Deus é o nosso norte, a palavra de Deus é quem norteia, é o que norteia a vida de todos aqueles que querem morar no céu com Jesus Cristo, né? Tudo que a gente precisa saber, conhecer sobre o Senhor, as orientações da nossa vida, elas estão contidas na palavra de Deus. Então a gente precisa conhecer, a gente precisa ter intimidade com essa palavra, a gente precisa ter intimidade com a lei, a gente precisa ter intimidade com os mandamentos, a gente de fato precisa obedecer. E aí lá no início eu havia falado sobre a fé, né, de que será que é só, eu acredito que Jesus existe, pronto, isso é o suficiente? Na minha Bíblia tem uma divisão sobre, ela analisa a fé em 3 passos, que eu acho muito interessante, que eu queria compartilhar aqui. Ela analisa a fé nos seguintes passos: conhecimento, reconhecimento e entrega. E nós precisamos passar por estes 3 passos. O primeiro passo é o conhecimento em si, é o ouvir a palavra de Deus. Tanto é que a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é o reconhecimento, ou seja, é entender, é perceber que o Evangelho é real, de que o Evangelho é verdadeiro. E ainda é necessário que a gente passe pelo terceiro passo. E o terceiro passo muda tudo, que é o passo da entrega. Então não basta apenas nós conhecermos, eu sei que a Bíblia está ali, eu sei que as ordens de Jesus estão ali, mas ela ali e eu aqui, nada preciso fazer. Essa mentalidade ela está completamente errada. Eu não posso olhar para o Evangelho e considerar apenas o Evangelho uma historinha bonita, uma historinha legal que não tem nada a ver comigo. O Evangelho conta a história de um homem que muda inúmeras histórias, inclusive a minha e a sua. Então o Evangelho tem tudo a ver comigo, o Evangelho tem tudo a ver com a gente. E a Bíblia, ela vai desafiar qualquer pessoa que diz que tem fé a demonstrá-la, a fazê-la visível. Então a fé precisa necessariamente ser acompanhada de obras. Então, uma vez que eu digo que eu sou salvo em Jesus, uma vez que eu digo que eu sou cristão, que eu sou evangélico, a minha fala precisa vir acompanhada de obras, de atitudes. Tanto é que Tiago 2, capítulo 18, vai dizer assim: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa sua fé sem obras, e eu, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé. Então, a única evidência aos olhos humanos de que nós, de fato, nos entregamos a Jesus Cristo são os nossos atos de obediência.
Embora Deus conheça perfeitamente o nosso coração, Ele saiba as nossas intenções, as nossas motivações, a única forma dos outros enxergarem de forma pragmática a nossa fé é através dos frutos exteriores. Tanto é que Mateus 7,20 diz: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, a lei em si, ela não me salva. Jesus me salva. Mas uma vez que eu sou salvo em Jesus Cristo, a minha fé gera obras, a minha fé gera frutos, frutos de obediência aos mandamentos, frutos de obediência à palavra de Deus. Então, o nosso coração, ele precisa estar disposto a obedecer. E o que nos facilita isso, né? O que nos conduz isso? E o segredo para tudo isso, né? O segredo da obediência é o amor, porque a obediência, ela é o fruto do amor. A evidência do nosso amor a Deus é a obediência às suas leis, aos seus mandamentos. Então, se você ama Deus, você o obedece, né? Tudo se torna mais fácil. Se a sua vida ela está sendo levada de forma completamente contrária ao que a palavra de Deus, talvez a tua pergunta tenha que ser um pouco mais profunda. Talvez a tua pergunta tenha que ser: será que de fato eu amo a Deus de verdade? O pastor Felipe, há um tempo, ele compartilhou um estudo comigo que mudou a minha vida. Uma frase, na verdade, mudou a minha vida numa conversa que a gente teve. Que a frase dizia: você é aquilo que você ama. Você é aquilo que você quer. E como isso é real? Porque quantas vezes a gente sabe muito uma coisa, mas a gente não coloca aquilo em prática. A gente sabe que tem que fazer, mas a gente não coloca aquilo dali em prática na nossa vida. Isso muitas vezes acontece porque, apesar do nosso racional entender que a gente tem que obedecer, o nosso coração, as nossas afeições, elas não estão voltadas para aquilo que precisa ser obedecido. Então, para que nós possamos obedecer de fato a Deus, nós precisamos, primeiro de tudo, amá-lo acima de tudo. E essa relação amor-obediência, ela é tão importante que Mateus capítulo 22, dos versos 36 ao 40, Jesus resume toda a lei, todos os mandamentos em dois grandes, que dizem: amem. O primeiro, ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E segundo, ame ao próximo como você mesmo. Então, a obediência, ela é fruto do amor. Então, a pergunta é: o que de fato você tem amado de verdade? O que de fato você quer? Porque aquilo que a gente quer muito, aquilo que a gente ama muito, vai ser o objeto da nossa atenção. A gente vai voltar às nossas forças, a gente vai voltar aos nossos pensamentos, a gente vai voltar tudo que a gente pode, o nosso tempo, a gente vai colocar todos os nossos investimentos naquilo, porque aquilo é o que a gente ama. Então, o objeto que a gente ama é o centro, é o vínculo das nossas atenções, dos nossos esforços. É por isso que a gente precisa tanto amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Um exemplo prático, né? Sendo bem prático, que, por exemplo, se eu amo cuidar de gente, eu amo, não sei, química, eu amo biologia, eu amo fisiologia do corpo, isso é uma coisa que eu amo, são afinidades que eu tenho, são afeições que eu tenho. Se é isso que eu tenho afinidade e eu tenho que escolher alguma profissão, né, alguma carreira para eu seguir ao longo da vida, eu vou escolher de acordo com as minhas afeições, de acordo com aquilo que eu amo. E aí o que acontece? Eu vou investir os meus esforços, eu vou investir o meu estudo naquilo. E aí provavelmente eu vou fazer um curso, uma graduação, naquele sentido. Por quê? Porque aquilo é o que eu amo. Isso é um exemplo simples, prático, só para a gente entender que mais importante do que o nosso intelecto, do que o racional, ou tão importante quanto, o nosso coração precisa estar completamente envolvido
por Deus. O nosso coração precisa estar completamente entregue a Deus, porque você é aquilo que você ama, você é aquilo que você quer. E era completamente contrário a isso que os fariseus viviam. Os fariseus, eles tinham essa observância rígida da lei, mas era vazio, era cerimônia externa, era regra pura, era ritual vazio. Eles achavam que a justiça deles, da lei, das boas obras, era o suficiente. O coração deles não havia sido completamente capturado por Jesus. E isso fazia toda a diferença. Então, tão importante quanto não só errar, a gente precisa não desejar errar, né? Não só não adulterar, não só não mentir, mas desejar não fazer isso do fundo do nosso coração. As nossas intenções precisam estar convertidas para Jesus. E aí, pensando nisso, eu até falei sobre isso na última vez que eu estive aqui compartilhando a palavra de Deus. Eu fiz a seguinte pergunta: qual é a real motivação do nosso coração? Esses fariseus, eles tinham uma motivação completamente errada. A motivação da obediência, da observação rígida da lei, era simplesmente serem observados, serem aplaudidos e serem considerados super santos. Ou seja, eu seja exaltado, a glória seja dada a mim. Quando, na verdade, a glória sempre precisa ser dada a Deus. A real motivação do nosso coração precisa ser a glória de Deus. Esse precisa ser, de fato, o propósito de tudo. E quando a nossa motivação ela é errada, nós caímos justamente nisso. Nós caímos no legalismo, nós caímos nos rituais vazios, não na adoração. Quando a motivação é errada, nós caímos em eventos e não em cultos. Então, qual é a real motivação, né, de tudo, né, na sua vida? Qual é a real motivação de eu abrir a Bíblia para ler? Qual é a real motivação de eu ir à igreja? Qual é a real motivação de eu buscar fazer as coisas certinhas? É eu ser considerada melhor e mais santa pelos outros? Porque se foi isso, é hipocrisia minha. E o meu pensamento está completamente errado. É para eu ser considerada mais santa, mais pura? A real motivação disso tudo sempre deve ser o Senhor. Todas as nossas atitudes precisam ter um propósito, e o propósito sempre é a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31 nos diz: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, obedeça à lei de Deus, mas também deseje obedecer a Deus. Com que propósito? Com o propósito de que o nome de Deus seja glorificado em cada atitude na minha vida. Então, as motivações do meu coração precisam estar voltadas para Jesus. A lei de Deus, ela precisa estar dentro dos nossos corações. Quem ama Deus deseja, portanto, fazer o que é certo. Então, relembrando, nós não cumprimos as regras de Deus para sermos salvos. Nós cumprimos porque nós somos salvos e nós amamos a Deus. Então, Jesus mostrou aos fariseus que eles interpretavam de forma errada essa relação com a lei. E Jesus vem tornar claro e modificar a nossa relação com a lei. Os fariseus, eles não liam a lei de Deus com o coração. Eles liam no sentido de se gabarem, de se sentirem mais sábios, melhores. E da mesma forma, o modo como nós examinamos as Escrituras de Deus sempre deve ser pedindo ao Espírito Santo que nos examine e nos confronte, apontando o nosso erro e que a gente melhore. E não como um filtro para que a gente identifique o erro em todo mundo e nos ache mega santos. A palavra de Deus, ela é para nos confrontar. Antes de eu pensar no outro, eu preciso que essa palavra, ela me mude, ela me transforme. E a revista vai dizer, vai separar nesse sentido, 3 tipos de pessoas, portanto. O legalista, o antinomiano e, por fim, o cristão equilibrado. E aí eu queria compartilhar isso com vocês, porque eu achei muito interessante. Vai dizer assim:
O legalista é aquele que observa rigorosamente a lei, mas está sob a sua servidão. Uma vez que ele não é capaz de cumprir integralmente a lei, ele acaba vivendo de aparências. Pauta o seu comportamento pela religiosidade hipócrita, como os fariseus. Ele observa excessivamente o exterior, mas não é capaz de examinar o próprio interior. Ele aponta o pecado dos outros, mas ele não enxerga os seus próprios erros. Essa é a pessoa legalista. É assim que os fariseus viviam, e Jesus critica esse comportamento. O antinomiano, ou libertino, ele é aquele que detesta completamente a lei. É aquele que transforma a liberdade em libertinagem. Ou seja, Jesus me fez livre, posso viver do jeito que eu quero, sem leis, sem regras, e está tudo bem. Ele vive sem normas, sem limite. E Jesus também critica completamente isso. E aí, por último, e esse deve ser o comportamento de todo cristão, é o cristão equilibrado. É o cristão que respeita, que ama e que obedece à lei. É o cristão que reconhece que existe a oportunidade de observar a revelação divina, ou seja, a Bíblia, e que reconhece que a força para cumprir tais preceitos vem do Senhor e não de nós. Quando a gente reconhece isso, tudo na nossa vida muda e se torna mais leve. Porque quantas vezes a gente se sente impotente, a gente se sente indigno, a gente se sente incapaz. Porque a gente tenta tanto fazer as coisas certinhas, mas a gente vive errando. A gente vive num conflito, a gente cai nos mesmos erros. E o que eu tenho para te dizer, a notícia que eu tenho para te dizer é que enquanto você tentar viver isso sozinho, você nunca vai conseguir cumprir perfeitamente. O que nos ajuda a viver uma vida que agrada a Deus, o que nos ajuda a viver as leis de Deus, os mandamentos de Deus, é o próprio Espírito Santo de Deus. Enquanto não há auxílio do Espírito Santo, a nossa vida é só de frustração, porque a gente sozinho não consegue. É o Espírito Santo que muda as inclinações do nosso coração para que a gente viva uma vida completamente transformada por Deus. Então, permita-se viver, permita-se ser orientado, iluminado pelo Espírito Santo, de forma que Ele te ajude a viver do mais próximo possível, conforme Jesus nos deixa que nós devemos viver na sua palavra. Tem uma frase aqui na revista que diz que ninguém suponha que Cristo permite que o seu povo brinque com qualquer dos mandamentos da santa lei de Deus. Nenhum pecador participa da justiça justificadora de Cristo, até que se arrependa das suas más obras. A misericórdia revelada no Evangelho guia o crente a uma renúncia ainda mais profunda de si mesmo. Então, caminhando aqui para a nossa conclusão, lembrem-se de que é impossível cumprir a lei perfeitamente. Foi por isso que Deus mandou Jesus, que cumpriu ela sem que tropeçasse em nenhum ponto da lei. E através da nossa fé em Jesus Cristo, através da nossa entrega, Jesus muda a nossa vida. Jesus transforma o nosso interior e isso transborda no nosso exterior. Jesus muda as nossas atitudes, Jesus muda o nosso estilo de vida. E agora que nós entendemos, portanto, de que o cumprimento da lei não é uma exigência pura para a salvação, porque assim nós não iríamos conseguir, mas que a fé em Jesus nos transforma e nos conduz a uma nova vida, essa nova vida, como forma de gratidão a tudo que Jesus fez, em amor a Deus, precisa ser uma vida de obediência. Obediência às suas leis, obediência aos seus mandamentos, porque essa obediência é uma consequência, é uma evidência de quem um dia foi salvo em Jesus Cristo. Lembrem-se,
A gente não pode só falar. A gente precisa viver Jesus na prática. A Bíblia nos orienta de que no último dia, no julgamento do Senhor, vão ter pessoas que vão dizer: Senhor, mas Senhor, no seu nome nós fizemos isso, no seu nome nós fizemos aquilo. E aí Jesus vai virar para essas pessoas e vai dizer: eu nunca conheci vocês. Porque eram pessoas que conheciam Jesus só de ouvir falar, mas que não viviam a vontade de Deus. Que a gente tenha temor sobre isso, de que muitas pessoas, infelizmente, se decepcionarão por acharem que estão vivendo aqui uma vida que agrada a Deus, por simplesmente conhecerem. Mas a gente não pode só conhecer, a gente não pode só ouvir, a gente precisa viver Jesus. Se a nossa fala é uma e a nossa conduta é outra, a gente precisa repensar se de fato um dia a gente entregou a nossa vida por completo para Jesus. Porque quando a gente entrega, quando a gente de fato ama a Deus sobre todas as coisas, é impossível que não haja mudança de vida. Jesus muda tudo. Então permita que Jesus mude tudo e permita que esses frutos que são uma evidência da presença do Espírito Santo de Deus em nós, permita que esses frutos eles se exteriorizem, permita que os rios que vão fluir de águas vivas de dentro de todo aquele que crê, que esses rios transbordem para as outras pessoas de forma que outras pessoas possam enxergar Jesus em nós. Esse é o nosso objetivo, é que as pessoas vejam Jesus em nós, porque é tudo sobre Jesus. A nossa vida não diz respeito a nós mesmos. Não se trata de eu vou viver para cumprir os meus sonhos, para ter o meu carro 0 km, para ter a minha casa, para ter a minha família, para ter os meus filhos. A nossa vida não é sobre nós. É tudo sobre Deus. É tudo sobre o que Jesus fez um dia por nós. Então nós precisamos viver de forma que tudo na nossa vida reflita Jesus. Nós precisamos viver em obediência, de forma que todas as nossas atitudes possam revelar a glória de Deus. Tudo que a gente faça, de fato, possa atribuir glória e honra ao único que é digno de glória e honra, que é Jesus. Entender que, por mais que a gente se esforce, nada vem de nós, nada é sobre nós, é tudo sobre Ele, é tudo sobre Jesus. E é por isso que a gente precisa viver essa vida em gratidão a tudo que Jesus fez. Jesus já fez tudo na cruz. O sacrifício já foi feito, mas é a partir do momento de que nós cremos em Jesus, de que nós entregamos a nossa vida a Jesus, a gente precisa viver isso na prática. É essa a nossa conversa de hoje. E eu espero que o Senhor continue falando, aos nossos corações ao longo da semana, que tenha ficado claro, de que Jesus muda a nossa relação com a lei, de que Jesus muda as nossas motivações e de que é assim que a gente precisa viver. Sem fardos pesados, sem rituais vazios, sem cerimônias puras apenas. A gente precisa amar Jesus e viver Jesus. Amém. Essa é a palavra de hoje, essa é a lição de hoje, a lição 6. E que Deus nos abençoe, que essa palavra gere frutos e frutos que permaneçam. Até a próxima.